Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe do nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Envie a sua sugestão. Hoje estamos discutindo sobre o indulto de Natal, sobre a redução ou extinção de pena nesse período natalino e também sobre as saídas temporárias de presos. Quem pode ter esse direito, benefício e como a sociedade pode participar. O nosso entrevistado é o juiz Paulo Antônio de Carvalho, que é titular da primeira vara criminal do Júri de Execuções Penais da comarca de Itaúna, no centro-oeste de Minas Gerais. Doutor Paulo, então falávamos no bloco anterior sobre os critérios que podem permear essa concessão do indulto de Natal. Pessoas doentes, que estejam estudando, por exemplo, na prisão, isso pode influenciar? Olha, como o decreto de indulto de 2012 ainda não foi publicado, eu acho que a gente tem que tomar como parâmetro o decreto de 2011, né? No decreto de 2011, o indulto foi concedido, né, basicamente para presos condenados a penas até 8 anos, né? Os primários, desde que tivessem cumprido 1/3 da pena, e os reincidentes, desde que tivessem cumprido a metade dessa mesma pena. Depois, o decreto abriu uma outra janela para penas até 12 anos, para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a vítima. Isso foi uma inovação, né, no último decreto, quer dizer, ampliando a quantidade de pena que poderia ser beneficiada, não é? E também, repetindo, isso já tinha acontecido em anos anteriores, concedendo indulto para condenados a qualquer pena que tivessem ficado paraplégico, tetraplégico ou portador de doença incurável, né, cujo tratamento não pudesse ser ministrado no presídio. Também deu um tratamento especial a preso ou presa que tivesse filhos menores. Mas em todos esses casos, o decreto condiciona o cumprimento de um determinado percentual da pena e também um comportamento razoável, né, dentro do presídio. Parte do princípio que esse detento está em fase de recuperação. Quem é que define e aponta que realmente esse detento está se recuperando e quer se recuperar? O diretor do presídio é ouvido? Como é que é essa relação? Esse é um ponto interessante, porque só publicado o decreto, ele abre a oportunidade para o juiz iniciar o procedimento para conceder o indulto por conta própria. O promotor pode, o conselho penitenciário pode, qualquer pessoa, né, o diretor do presídio, a esposa, a amásia, qualquer parente pode requerer esse benefício. Requerido, junta-se ao processo o decreto de indulto e quem vai decidir é o juiz da execução. Nenhuma outra pessoa pode resolver se o indulto se aplica ou não se aplica. Agora, o diretor do presídio sempre é consultado, porque ele é que vai atestar se aquele preso teve ou não teve bom comportamento prisional. E o decreto sempre exclui do benefício aqueles que tenham praticado falta grave no ano anterior. Então tem um grau de subjetividade também nessa concessão, né? Apesar do critério objetivo da Presidência da República e do indulto de Natal. Olha, eu diria que não há, né? Porque o decreto ele é específico ao dizer, por exemplo, que a falta que exclui o indulto é aquela falta grave que já tenha sido analisada, tenha sido instruída e tenha sido reconhecida como tal dentro do processo, reconhecendo ao autor da falta o direito à ampla defesa, de ser assistido por um advogado. Então a objetividade está na exclusão, né, digamos assim. Isso, tá. Muito bem, eu vou ampliar o debate agora, doutor Paulo, eu vou chamar então as perguntas aqui dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade FUMEC. O primeiro, por favor. Qual a principal diferença entre graça e indulto? Ô, Nicole, a sua pergunta é muito boa e é um prazer respondê-la. A diferença entre a graça e o indulto é que
primeiro, a graça define todos os benefícios, né, desse tipo, ou seja, ela se aplica à própria graça, como se aplica a anistia, como se aplica ao indulto e à comutação, que é a concessão, né, da decotação de uma parte da pena. Mas a graça, especificamente dentro da lei de execução penal, ela se aplica ao indulto individual, enquanto o indulto mesmo, ele se aplica ao indulto coletivo, que é esse do qual nós estamos falando, em que o presidente da República baixa um decreto e vai se aplicar a um número indefinido de casos, né, de presos que já estão recolhidos cumprindo pena. No indulto individual, ele se aplica a um indivíduo só, e aí a finalidade não é a mesma do indulto coletivo. Ele tem que ter praticado um ato de heroísmo, por exemplo, o caso de um preso que durante um incêndio no presídio ele tenha colocado em risco a própria vida para salvar colegas também presos, né? Então essa seria uma hipótese de graça, né, do indulto individual. Uma outra hipótese seria de razões humanitárias, aquele que está, por exemplo, com uma doença incurável e se tiver que cumprir a pena toda, ele vai morrer na prisão. Então ele pode merecer um indulto individual para sair antes do término do cumprimento da pena. E para te dar um exemplo, lá na comarca de Itaúna, onde eu atuo, foi solicitado o indulto individual para um preso condenado por latrocínio a quase 30 anos de prisão e que se transformou dentro do presídio. No caso, a APAC se tornou uma referência, inclusive um divulgador do método APAC. Então foi formulado para ele esse pedido de indulto individual. E processado o pedido, ao final ele foi negado com o argumento, né, de que apesar do que ele tinha feito ser muito louvável, isso era uma mera consequência da finalidade reeducativa da pena. Ele tinha atendido, mas não tinha praticado nada de excepcional ou ato de heroísmo. Há algum limite para a análise do conjunto probatório em sede de habeas corpus? Olha, o habeas corpus é um remédio, né, para livrar uma pessoa que está sofrendo ou na iminência de sofrer uma ameaça ou uma agressão ao seu direito de ir e vir. Eu penso, como está em jogo um direito fundamental, desde que se tratem de provas lícitas, já que a Constituição não permite as provas ilícitas, eu acho que não há essa limitação. Desde que se trate de provas lícitas, você pode usar de todas, né, para obter o benefício ou para pleitear o benefício. A discricionariedade do ato do presidente da República em conceder o indulto pode ser revista pelo Judiciário? Olha, eu acho que a princípio, e esse decreto é um ato administrativo, desde que ele atenda aos requisitos desse ato administrativo, ele não pode ser revisto. Agora, a gente tem que fazer uma distinção que discricionariedade não é arbítrio, não é? Então, se o ato estiver revestido de arbítrio e concedendo, incluindo no rol dos crimes a serem contemplados com os benefícios, né, de Natal, incluindo aí questões arbitrárias, eu acho que aí o decreto pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Vamos dar um exemplo. A lei é sempre uma norma geral, abstrata, que se aplica a casos futuros, né? Digamos, o que está muito debatido aí, principalmente na internet, que se crie um artigo no decreto de indulto direcionado diretamente aí aos condenados do mensalão, o chamado mensalão. Eu acho que nesse caso, né, o decreto poderia ser revisto, porque a norma perdeu a sua característica inicial de ser direcionada a todos os casos, de todos os presos do país para atender um caso específico. Que seria um favorecimento, né? Isso. Bom, eu vou fazer um novo intervalo aqui, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade FUMEC e deixar para o bloco seguinte uma questão para o senhor. Quando é que o decreto sai, naturalmente antes do Natal, e como é que é a repercussão nos presídios
dos presos, sabendo que vai sair uma orientação geral que pode ou não beneficiá-los. A gente volta em instantes.